sabe que sedentarismo, pressão alta e tabagismo são fatores de risco para o desenvolvimento de doenças sérias e até a morte. Mas você sabia que a solidão pode ser um fator de risco tão forte quanto tabagismo ou obesidade? A solidão, que é a percepção de isolamento social, pode afetar poderosamente o sistema imune, criar maior probabilidade do desenvolvimento de Alzheimer e depressão. Em um estudo, encontrou-se que quanto mais solitários eram os idosos estudados, menos tempo de vida eles tiveram. Mas por que a solidão nos afeta tanto assim? Nós, seres humanos, possuímos uma motivação básica e universal de criar vínculos afetivos significativos e mantê-los, algo conhecido como necessidade de vínculo ou necessidade de conectividade social. Essa necessidade humana é tão forte e básica que estar desconectado socialmente pode nos causar danos biológicos e psicológicos irreparáveis. Quando o assunto é solidão, o que importa não é o quão sozinho alguém realmente está, mas sim o quão sozinho alguém percebe que está. A percepção de isolamento social está muito mais associada aos danos do que o isolamento social concreto. A evolução humana resultou em uma série de mecanismos cognitivos e biológicos que nos predispõem a buscar conexões com os outros. Enquanto isso, várias pesquisas indicam que satisfazer a nossa necessidade de se sentir conectados socialmente pode melhorar a saúde, a autoestima, tornar as pessoas mais generosas, felizes e levá-las até a ver mais sentido na vida. Por meio desses estudos, a psicologia tem mostrado o quão central em nossas vidas são os nossos vínculos afetivos, e cuidar deles pode ser uma das formas de cuidarmos de nós mesmos, assim como quando fazemos exercícios físicos ou nos alimentamos melhor. Entenderam por que nós estamos falando sobre relacionamentos? Entenderam por que nós estamos falando sobre o plural, o ser plural? Porque todos nós necessitamos de ter bons relacionamentos. Não apenas nos relacionarmos, porque existem pessoas que se relacionam, mas ainda assim se sentem solitárias. Tem pessoas que às vezes elas estão rodeadas de gente, de amigos, entre aspas, mas elas se sentem mais sozinhas do que alguém que está cercado numa ilha, isolado do mundo. Ou seja, é muito importante a gente entender o poder do relacionamento, como o relacionamento, ele fala nos seus sentimentos, ele fala nas suas emoções, ele faz parte do seu dia a dia, e o que a Bíblia nos ensina a respeito desses relacionamentos. Por isso, sábado passado eu mencionei aqui o texto de Provérbios 27:17, que diz: assim como o ferro afia o ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. As pessoas aprendem, o amigo, o companheiro, o pai, com a mãe, com o cônjuge, com os filhos, por que não dizer? Ultimamente, meus maiores professores são meus filhos, são meus 2 bebês. A gente está sempre aprendendo, se relacionando e aprendendo. E é interessante notar aquilo que falamos sábado passado, eu quero frisar isso, porque a mensagem de hoje ela tem total conexão com o sábado passado. As pessoas que Deus coloca no nosso caminho, elas são necessariamente pessoas para nos moldar. Você acredita nisso? Amém? Vou repetir, talvez você está meio disperso, meio relapso. Olha só, as pessoas que Deus coloca no seu caminho, sem dúvida alguma, essas pessoas são para te aperfeiçoar. Existem outras pessoas na sua convivência que não são necessariamente Deus que colocou no teu caminho. E algumas dessas pessoas, elas podem, em alguma fase da sua vida, ser usadas para te moldar, para te edificar, para te ensinar algo. Mas a minha afirmação é que aquelas que Deus colocou, quem são as pessoas que Deus colocou no seu caminho? Essa é uma reflexão inteligente. As pessoas do seu GC, será que Deus colocou no seu caminho? Será que o seu pai, sua mãe, será que foram pessoas escolhidas por Deus para ser os seus progenitores, para ser os seus primeiros professores? Ou será que foi um acaso? Não, foi um acaso, sabe? Eu nasci por um acidente, minha mãe nem queria me ter, foi um erro do contraceptivo, enfim. Você realmente acredita nisso? Você que casou sobre uma direção de Deus, você que tem se relacionado sobre uma direção de Deus, foi a pessoa que Deus colocou no seu caminho. Preste atenção nessa afirmação, porque ela pode transformar a sua vida. A pessoa que Deus colocou no seu caminho é para te edificar
e para te aperfeiçoar. Aleluia. E eu falei, sábado passado, mas não expliquei, que as coincidências elas atraem. Nós somos atraídos naturalmente pelas coisas que nós nos identificamos, correto? Amém? Posso dar um exemplo pessoal? Olha, quando eu conheci a Daiane, o dia que eu conheci a Daiane foi tão fantástico, e aquela semana foi tão incrível, sem brincadeira, eu encontrei naquela primeira semana com a Daiane, sei lá, umas 1000 coincidências. Foi muita coisa assim, incrível, tipo sobrenatural. Chegar o cúmulo do absurdo, assim, de eu encontrar alguém. James, escuta essa, eu encontrei alguém que curtia Álvaro Tito, brother. Não apenas curtia. Alguém aqui se conhece? Sabe quem é Álvaro Tito, por favor? Tá vendo? Só tem uma mão erguida lá no final. Então você entende o que eu estou falando? Tipo, ela não apenas curtia Álvaro Tito, mas ela estava com o CD do Álvaro Tito no carro. Naquela semana que eu estava me vendo, eu estava com o CD no carro, e abriu a porta do carro e eu vi a capa do CD do Álvaro Tito. Falei, Álvaro Tito, não acredito. Que isso, mano? Álvaro Tito pra mim, tipo, é o cara, sabe? Falei, não acredito que você gosta do Álvaro Tito. Eu falei, eu gosto, eu estava ouvindo essa semana no carro. Eu falei, uau, meu Deus. Falei, isso foi o sinal, isso só pode ter sido um sinal. Mas sabe, naquela semana teve umas 1000 coincidências, 1000 coisas que nós nos identificamos. Gostos parecidos, ok? Coisas favoritas, comidas, jeito, canções, estilo, muita coisa. E isso, sem dúvida, nos atraiu mais. Por isso que as coincidências, naturalmente, elas nos atraem. Você, naturalmente, é atraído por pessoas ou por coisas que você se identifica, correto? Correto? Amém? Só que depois de um tempo, eu vi que a gente tinha um bocado de diferença. Eu vi que a gente não era tão igual assim. Começou a pintar as primeiras discussões. Não, mas como assim? Mas você falou, mas você disse. Não, mas você não pensava assim? Não, eu achei que você gostava disso aqui. Como assim? E aí começou a rolar um monte de diferenças. E aí depois que a gente casou, meu irmão, aí é que aparece diferença. Aí você vai descobrir coisas e vai achar, meu Deus do céu, que isso? Lúcio, que não se revelou antes? Estava escondendo, papai? Que negócio é esse? Gente, vocês não fazem ideia. Você que são solteiro, observa bem, viu? Aí depois que a gente casou, pintou muitas diferenças. Muitas. E diferenças essas que se chocavam. Você entende o que eu estou falando, certo? Entende bem. Elas se contrapunham totalmente uma à outra. Falei, uau, você era mais legalzinha antes. Quando só tinha coisas boas e parecidas, era tudo mais legal. Mas eu comecei a perceber que a partir das diferenças foram surgindo conversas. E a partir das conversas, adaptações. E a partir das diferenças, conversas e adaptações, eu percebi como eu estava sendo transformado, edificado e moldado em uma nova criatura. Ou seja, as coincidências, até um certo nível, elas nos atraem, sem dúvida. Mas são as diferenças, de fato, que nos moldam. São as diferenças que nos edificam. São as diferenças que vão lapidando. Como aquela pedra preciosa que está bruta. Precisa vir algo seco, às vezes, duro, doloroso, para poder lapidar. E para fazer com que aquela pedra preciosa realmente possa mostrar o seu valor. O grande valor da pedra preciosa não é quando ela é comparada a outra pedra preciosa, mas assim quando ela é lapidada, moldada pela pessoa indicada para mexer com ela, para fazer com que ela funcione na totalidade do seu ser. E geralmente são as pessoas que Deus colocou no seu caminho que fazem isso. Cônjuge, papai, mamãe, líder de GC, discipulador. Sabe aquela pessoa que estava orando por você um tempão antes de você se converter? É dessa pessoa que eu estou falando.
filhos, amigos, pessoas que a vida vão nos trazendo. Existem, claro, tantos influenciadores hoje, ainda mais no mundo digital como nós vivemos. Você pode abrir o YouTube e pesquisar qualquer assunto que você tem necessidade, qualquer assunto que você se sente carente, se sente dolorido, e você vai achar um influenciador, você vai achar uma voz na internet que fale. Mas ouça o que eu vou te dizer, como homem de Deus, ninguém vai te falar tão bem quanto a pessoa que Deus colocou no seu caminho para falar. Ninguém vai te moldar de maneira tão precisa, tão eficaz. Porque na verdade, quem nos convence, quem nos transforma, é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele usa pessoas, ele usa a pessoa que está do seu lado, ele usa quem está atrás de você, ele usa o pregador, ele usa o cantor, ele usa o músico, ele usa quem ele quer, como ele quer, especialmente nós aqui, a sua igreja, a sua noiva está sendo usada, preparada e transformada. Você é a noiva de Cristo, aplauda e celebra o Senhor, aleluia! Glória a Deus! Existe uma maneira de nós cultivarmos de maneira saudável esses relacionamentos. É sobre isso que eu quero falar. E biblicamente eu quero ensinar. De que forma você pode cultivar. Já que você entendeu a importância do relacionamento na sua vida, já que você está começando a entender a importância das diferenças, eu sei, tem um monte de gente que fala assim, ai, eu acho que eu nasci na família errada. Não tem nada a ver com meu pai. Não tem nada a ver com a minha mãe. Não tem nada a ver. Agora que você está começando a entender a necessidade das diferenças, de Deus ter te colocado nessa casa, nessa família, não foi à toa não, meu irmão. Não foi de graça não, meu irmão. Tudo que Deus faz é com propósito. Glória a Deus. Tudo que Deus faz é com propósito. Agora que você está começando a entender, eu vou te falar da importância de você cultivar bem este relacionamento. O relacionamento das pessoas que estão no seu caminho, das pessoas que Deus colocou, como você cultivar bem, de forma saudável. A primeira coisa que você precisa entender é a personalidade, a história e a posição do indivíduo. Você precisa se colocar no lugar da pessoa, entender a sua realidade. Primeiro lugar que eu quero destacar é você entender a forma da qual a natureza daquela pessoa se move. Nós chamamos isso de personalidade. A personalidade é algo inato. Nasceu com você e vai morrer com você. Você precisa entender a personalidade do indivíduo, precisa entender também a história. Qual é o seu contexto cultural? Qual é o seu contexto familiar? Será que tem história de abusos? Será que tem história de mentiras? Será que tem história de insegurança? Qual a história dessa pessoa da qual você se relaciona? E você precisa entender também qual é a posição, principalmente naquilo que é espiritual, e principalmente quanto a conselhos espirituais. Você precisa entender quando é um líder de GC conversando com você, quando é um pastor, quando é um coordenador. Precisa entender também a posição no seu trabalho. Você precisa entender quando conversa com o seu gerente, quando conversa com o seu superior. Muitas vezes a pessoa está falando por causa de uma posição. Não é porque ela te ama, não é porque te odeia. Não é porque ela pega no seu pé, não é porque ela gosta de mais de um, de outro. É claro que tem circunstâncias que isso acontece de fato. Mas um filtro que você precisa fazer é, será que essa pessoa está falando comigo por conta da posição dela? Será que é necessário realmente ter essa conversa? Se eu tivesse no lugar dela, olha que pensamento legal. Isso aqui sempre dá certo. Se eu tivesse no lugar dela, será que eu agiria da mesma forma? Será que eu não seria melhor, pior, mais intenso, mais suave? Preste atenção. Toda a doutrina bíblica e tudo que Deus criou, de certa forma, é tripartido. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O homem é corpo, alma e espírito. Amém? Amém? E dentro do ser, da nossa natureza, existem também um tripé. Existe um tripé. Primeiro lugar é o temperamento da pessoa. Temperamento é a sua base biológica. É um consenso entre os psicólogos que existem pelo menos 4 tipos de temperamentos. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco.
Em segundo lugar, a segunda base desse tripé é o caráter. Você sabe como se forma o caráter? O caráter é a formação ambiental do indivíduo. Cultura, história, valores e os pais. Quem são os pais dessa pessoa? Por isso a importância, quando eu falo com um solteiro, com alguém que quer casar, eu digo assim, você já conheceu os pais da moça? Eu digo para a moça, você já conheceu os pais do menino? Os pais estão abençoando o relacionamento. Isso é algo que nós pregamos, isso é algo fundamental na doutrina bíblica a respeito do casamento. Isso é algo que nós ensinamos. Por quê? Os valores que são vindos do pai, os primeiros passos, a essência, os ensinamentos, eles são naturalmente absorvidos pelo indivíduo. Alguns valores positivos, algumas coisas não tão boas, negativas, mas é natural, ninguém escapa. O ser humano absorve, herda dos pais. O ambiente é o que forma o caráter do indivíduo. E a terceira base desse tripé é o que chamamos de personalidade. Os psicólogos chamam de personalidade. O que é personalidade? É a soma. A personalidade é a soma do ambiente com a base biológica, que é o temperamento. A personalidade, um dos papas da psicologia, Carl Jung, ele diz que existem 16 personalidades no ser humano. Todo ser humano, todos nós, nos repartimos em 16 tipos de pessoas diferentes. Você já descobriu o seu, qual é? Eu já descobri o meu. Você sabe de quem é que está do seu lado, seu cônjuge? Você sabe qual é o tipo de personalidade? Ou seja, é como se no espaço de 100 pessoas, você vai encontrar 16 tipos de pessoas diferentes. 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 1 milhão de pessoas. Você vai encontrar 16 personalidades diferentes. Umas são mais raras, outras são mais comuns. E as personalidades, elas são influenciadas justamente pelo caráter e pela base biológica, que é o temperamento. Eu não sei se vocês estão entendendo bem aquilo que eu estou falando. Eu sei que eu preciso nivelar o conhecimento aqui antes de continuar, antes de prosseguir. Amém? Amém? Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Os 4 tipos de temperamento? Já ouviu falar? Aquele negócio de sanguíneo, fleumático, já viu? Existem várias bases teóricas para isso, certo? Cada uma com nomes diferentes. A mais popular, a mais conhecida é essa, que chama de sanguíneo, colérico, fleumático. Então vamos estudar agora um pouquinho, só para a gente nivelar o conhecimento. Tem pessoas que não sabem do que a gente está falando. Isso vai ser fundamental para daqui a pouco eu entrar na Bíblia e você entender aquilo que Deus pensa a respeito disso. É isso que nós estamos aqui para fazer. Vamos lá. Vamos passar o segundo vídeo, que é para a gente entender de maneira bem clara os 4 tipos de temperamentos. Pode soltar. Conheça agora, nesse episódio, os 4 principais tipos de temperamento. O tipo de temperamento é uma combinação de características que carregamos e é o principal responsável por tornar uma pessoa extrovertida ou introvertida, perfeccionista, detalhista ou bagunceira. Ele exerce grande influência em todos nós e, assim como a cor dos nossos olhos, irá nos acompanhar durante toda a nossa experiência de vida. Em geral, a maioria das teorias apontam a existência de 4 grupos de temperamentos: o sanguíneo, o fleumático, o colérico e o melancólico. E eu vou falar agora sobre cada um deles a seguir. Bom, o temperamento sanguíneo, ele é expansivo, otimista e impulsivo. São pessoas extrovertidas e muito sensíveis. Os sanguíneos são pessoas que dificilmente passam sem ser notadas, já que são espontâneas e adoram interagir. Sabe aquelas pessoas de gestos largos que falam muito bem em público? Essas pessoas possivelmente fazem parte do tipo sanguíneo. Costumam ser comunicativas, resilientes, adaptáveis e entusiastas. A impulsividade, a falta de atenção e a superficialidade e o exagero precisam ser trabalhados nesse temperamento. O temperamento fleumático é o grande sonhador, sonhadora, pacífico e dócil. Os fleumáticos prezam a rotina, o silêncio, a quietude e dificilmente perdem o controle, já que tem uma certa tendência de avaliar muito bem
antes de reagir. São pessoas mais pacientes e observadoras também. Com um perfil mais disciplinado, não são do tipo que manifestam suas opiniões assim em público e não reagem de forma alguma muito bem às críticas. São bastante equilibrados e confiáveis, mas precisam trabalhar a resistência às mudanças e a indecisão também. O temperamento colérico é explosivo, o próprio nome diz, ambicioso e dominador. Pessoas coléricas são muito determinadas e possuem uma ótima capacidade de planejamento, além de muita energia e impulsividade. Sabe aquela pessoa que você vê e percebe logo de cara que é um grande líder nato? Só precisam tomar cuidado com o egocentrismo, a impaciência e a intolerância também, que é a sombra do colérico. Já o temperamento melancólico é mais artístico, tímido e meio solitário, gosta de viver ali no seu mundo. Esse temperamento tem a sensibilidade mais aflorada do que todos e são pessoas profundas e detalhistas. Os melancólicos têm uma certa tendência aí a guardar seus sentimentos, suas emoções. São pessoas fiéis, mas também desconfiadas e tendem a escolher profissões que possam exercer sozinhas. São dedicadas e leais por natureza, porém precisam trabalhar o pessimismo, o egoísmo e a inflexibilidade. E você? Qual o seu tipo de temperamento? Você já conseguiu se identificar? Hein? E você? Ah, pastor, eu acho que é um quinto temperamento, não é nenhum desses. Aliás, é todos os 3, 4 juntos ao mesmo tempo. Depende do dia da semana. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu te fazer uma pergunta legal. Já que você está pensando aí em si, como você é, deixa eu te fazer uma pergunta legal. Se você pudesse me dizer o percentual, eu quero o número percentual, dos seus problemas, os problemas que você enfrenta na tua vida, qual percentual desses problemas são problemas emocionais? É, para pensar. Quantos por cento dos seus problemas são emocionais? Tristeza, rancor, inveja, raiva, vingança, ódio, ciúmes. Por aí vai, a lista é grande. Eu não vou ficar falando coisa ruim aqui. Mas, se você parar para pensar, você vai se assustar como de fato você tem tantos problemas emocionais. Para pensar na sua semana, quando você se sente muito alegre, muito feliz, as coisas parecem que fluem. Parece que flui naturalmente, parece que desceu uma ladeira. É? Agora, quando você está triste, com rancor, magoado com alguém, meu irmão, tudo é mais difícil. Estudar é mais difícil, o trabalho é mais difícil. Chegar em casa numa sexta-feira, 6 horas, é difícil. Aquilo que era para dizer alegre e prazeroso se torna difícil por causa das emoções. Agora perceba, qual é o maior apontador? Qual é o maior, não é acusador a palavra correta, mas qual é o maior ofensor das suas emoções? Já parou para pensar que são as pessoas que você mais ama? São as pessoas da qual você mais se relaciona? São as que às vezes mais te machucam? É sério isso, gente? Eu estou trazendo uma reflexão que vai te trazer muita edificação. Eu comecei a pensar nessas coisas, eu disse, Deus, como é importante a gente aprender a se relacionar com as pessoas. Já faz pelo menos de 4 a 5 anos que eu estudo sobre isso, sobre personalidade, sobre temperamentos. Como pastor, é de suma importância eu saber o temperamento das pessoas, eu saber com quem eu estou lidando na hora de aconselhar, na hora de ouvir alguém e de me relacionar. E quanto mais estudo, mais eu percebo a necessidade de cada ser humano saber identificar o indivíduo que você ama, que você se relaciona, saber identificar a sua personalidade, porque isso vai modelar a forma como você se relaciona com essa pessoa. Está me entendendo?
Isso de fato vai gerar em você alguns gatilhos, algumas atitudes. Opa, esse aqui eu sei que eu não posso falar isso porque ele é um fleumático. Opa, isso aqui, se eu falar isso aqui para o dominante, meu irmão, ele vai querer ser rei. Ele vai virar, não, olha, se eu falar esse negócio aqui com o sanguíneo, com o colérico, não vai prestar. Ele não vai conseguir mais olhar para mim. Por quê? Você começa a se modelar conforme o perfil da pessoa com que você se relaciona. E eu percebi de como isso é cheio, é tremendo de sabedoria, porque você passa a entender o indivíduo, a valorizar o indivíduo e a tratar o indivíduo da forma com que você gostaria de ser tratado. Aqui está o segredo. Começa a entrar na palavra, começa a fazer sentido. Todos nós queremos ser tratados da melhor forma possível. Todos nós gostaríamos que o mundo girasse ao nosso redor. Todos nós gostaríamos de pensar nas coisas e as coisas acontecessem assim, no estalar de dedos. É óbvio. Você começa a tratar as pessoas da forma com que você gostaria de ser tratado quando você as entende, quando você as compreende e quando você não força a barra com alguém que não tem a natureza para fazer aquilo. Está entendendo? Se o indivíduo não tem natureza para aquilo, não adianta forçar a barra, irmão. Vai estragar o negócio. Você força até um certo tanto, até um certo limite. Você vai, um dia dá uma força, um dia de leve, um dia devagar. Não posso, calma, vai. Porque você entendeu com quem você está lidando. Você entendeu a personalidade da pessoa. Eu comecei a meditar nisso, a refletir. Entender como é poderoso conhecer a personalidade do indivíduo e aprender a me relacionar. E aí eu pedi para Deus, deixa eu achar isso na Bíblia. Me dá um fundamento teológico. Deixa eu achar pelo menos um personagem que mostra isso de forma clara. Gente, é incrível o que Deus me mostrou e eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá. Grande exemplo que nós temos se chama Davi. Davi, ele se relacionou com várias pessoas, obviamente. Ele era o rei, o rei mais popular, mais famoso, o melhor rei que Israel já teve. Mas a Bíblia conta a história de 4 pessoas específicas que tiveram um relacionamento próximo com Davi. 4 pessoas totalmente diferentes uma das outras. Vem comigo, olha que incrível isso. Primeira pessoa que foi destaque na vida de Davi se chama Samuel. Samuel, a personalidade dele, segundo a narração bíblica, eu já consegui identificar que Samuel era um melancólico. Samuel era um cara sensível, ele era um idealista, ele foi o primeiro sacerdote e profeta. E ele começou a ser o idealizador das coisas. Samuel era leal. Como profeta, como sacerdote, ele era leal. As características do melancólico. Agora vem o lado negativo. Ele era intensamente crítico. Samuel era antissocial. Você não vê Samuel se relacionando muito com as pessoas. Como profeta, ele era isolado, ele vivia nos montes. E quando ele chegava na cidade, chegou o profeta. Olha, será que é Samuel? Porque ele não aparecia, ele era totalmente antissocial. E Samuel era um cara inflexível. Característica 100% melancólico. Posso te mostrar na Bíblia? Abre lá em 1 Samuel, capítulo 13. Correndo. Aqui a gente vai correr. Aliás, nem abre, está aqui no telão. Vem cá. Samuel, capítulo 13. No versículo 13 e 14 diz assim: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou como líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Acabou. Ele meteu essa aqui para Saul e foi embora. Inflexível. Chegou Saul, o negócio é o seguinte, meu irmão, você vacilou, você errou feio, não tem mais jeito. Deus já escolheu outro rei, meu irmão. Já botou outro no seu lugar, tá bom? Falou, Deus te abençoe. Tchau, fui. Não tinha conversa com o homem. Inflexível, acabou, já deu. Não tem mais o que fazer. Samuel, ele foi o primeiro grande mentor na vida de Davi. Foi a primeira pessoa com que Davi se relacionou
de próximo, de perto, e ele era um grande e, claro, melancólico. E Davi sabia se relacionar com Samuel. Segundo personagem que se relacionou muito com Davi, Saul. Saul era um colérico. Quem já pegou, hein? Saul era um tremendo colérico. Olha as características do colérico: enérgico, decidido e audacioso. Lê a história, meu irmão. Saul era extremamente audacioso, inclusive foi um dos motivos de ter sido escolhido como rei. Mas também ele tinha alguns pontos negativos. Ele era intolerante, vaidoso e prepotente. Posso te provar isso na Bíblia? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 12, diz assim, ó, de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para julgá-la. Será que o cara era vaidoso, prepotente? Ele ergueu um monumento para si, falou, não, eu ganhei a guerra, foi bonito, rapaz, acabei com tudo. Eu preciso erguer um monumento, para todo mundo olhar, lembrar desse dia espetaculoso. Saul era um baita de um colérico. Mas não é porque ele era um colérico, vaidoso, prepotente, cheio de si, que Davi deixou de se relacionar com Saul. Eu não sei se você parou para pensar, se Davi dissesse, cara, Deus, quer saber? Eu não aguento Saul, não dá, não. Eu não consigo, não dá, o cara é muito cheio de si, o cara é muito prepotente, eu não consigo, Deus, se o senhor quiser um rei, põe outro aí no meu lugar, porque para mim já não dá não, tá bom, vou nessa, valeu. Você já viu alguém fazendo isso? Não consegue lidar com as pessoas, não consegue lidar com a natureza do indivíduo. Você precisa entender que quando eu digo que é a natureza da pessoa, ela não faz por mal. Consegue entender isso? Ela não faz maquinando, pensando ser maligno. Ela faz porque está nela. Nasceu com ela e vai morrer com ela. Davi sacou isso. Davi entendeu isso. Ele falou assim, Saul é desse jeito por causa da cultura, da criação, da natureza biológica, da formação, de onde ele veio. Isso explica a sua natureza colérica. Quer saber, Deus? Quando ele estiver bem nervosão, eu vou tocar uma harpa cheia de unção. E aí, Deus, quando eu tocar, o Senhor se manifesta. Vem com aquele poder assim para quebrar o gelo, para quebrar o nervosão, para quebrar o estressadão. Vem com o teu poder, vem com a tua unção. E é exatamente isso que acontecia. Quando manifestava aquela natureza, quando Saul ficava louco da vida, Davi tocava a sua harpa. Ele não deixou de se relacionar com Saul. Ele não chutou o pau da raca e falou, vou embora, não aguento mais. Cara, a Bíblia diz que teve um belo dia que Saul ficou tão endemoniado que no meio do quarto ele pegou uma lança, tacou em Davi, Davi desviou. Cara, era para morrer, era para matar Davi. Ia matar Davi. E ainda assim, Davi não desistiu de se relacionar com Saul. Sabe por quê? Porque ele sabia que existia um propósito, que Deus colocou ele na casa de Saul para se relacionar, mesmo com uma pessoa difícil. Eu vou aprender a me relacionar, eu vou me posicionar e me moldar com essa pessoa, mas eu não vou perder aquilo que Deus tem para mim, porque se é com essa pessoa para eu aprender, eu vou aprender, eu vou crescer, aleluia. Terceiro exemplo que a Bíblia conta de Jonatas. Jonatas era o melhor amigo de Davi. Aqui eu já consigo identificar o perfil de Davi, tá bom? Quem quiser saber, depois me pergunta no final, no escritório. Jonatas era o melhor amigo de Davi. Eles eram tão amigos que eles fizeram uma aliança. E o pouco que a Bíblia descreve a respeito de Jonatas, eu já consigo entender que Jonatas, ele era um sanguíneo. Ele tinha o seu temperamento sanguíneo, sabe por quê? O sanguíneo, ele é simpático. Uma grande característica do sanguíneo é que ele é bom companheiro. Meu irmão, Jonatas, ele, na briga de Saul com Davi, ele ficou do lado de Davi. Detalhe, não sei se você já leu o texto. Ele era filho de Saul. Ele era filho de Saul e na briga ele tinha uma amizade tão grande com Davi que ele ficou do lado de Davi, porque ele era um bom companheiro.
simpático. E uma das características do sanguíneo, que o sanguíneo ele é compreensível. Ele consegue entender bem a realidade dos outros. Ele se adequa. Agora o sanguíneo também tem uns pontos assim, sombrios, como dizem os psicólogos, que é o quê? Ele é impulsivo. O sanguíneo tem que fazer, não, vamos fazer, então é agora. Vamos embora. Leia depois o texto, é incrível. Jonatas, quando ele chega para Davi, olha só, Jonatas chega assim: Davi, é o seguinte, eu descobri que meu pai está querendo te matar, Davi. Pega tuas coisas agora e foge, vai-te embora. Olha por cima aí. É agora, não tem mais jeito, você vai ter que correr, rapaz, não tem outro jeito. Aí Davi falou: calma, rapaz, calma. Ei, take it easy, man. Ei, calma lá. Não é bem assim, porque Davi sabia se relacionar também com o sanguíneo. Era o melhor amigo dele. Era a pessoa que ele já, eu sei que Jonatas é um atropelado, eu sei que ele é impossível, eu sei que quando ele vê uma coisa não dá certo, ele já quer logo fazer. Então calma. Se for para morrer, eu vou morrer aqui mesmo, não tem problema. Já viu uma pessoa assim que é tão tranquila, tão calma? Não, se for para morrer, a gente morre. Tudo é no tempo de Deus, não tem problema. Davi estava tipo assim: calma, meu irmão, ei, calma, sossega. Aí outra característica de Jonatas é que ele é um inseguro e medroso. Impulsivo, seguro e medroso. Quer ver na Bíblia isso? Vai lá, 1 Samuel 20, 16, 17. Diz assim: Jonatas fez uma aliança com Davi, com a família de Davi, dizendo: que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento por causa da sua amizade por ele, pois ele havia se tornado um amigo leal. Uma grande característica do sanguíneo: lealdade, simpatia, bom companheiro e compreensivo. Quarto personagem que se relacionava com Davi, demonstrando um caráter fleumático. Quem arrisca? Quarto personagem foi um cara que apareceu na Bíblia só para dar de dedo na cara do rei. Diz que isso não é atitude de um fleumático, meu irmão. O negócio é o seguinte, rei: assim diz o Senhor. Chegou para dar de dedo em Davi. Profeta Natan. Esse é nervoso, irmão. Quer saber as características do fleumático? Conservador, eficiente e bem-humorado. Olha as características, eu vou falar todas as características, depois eu vou te mostrar na Bíblia, olha só. O fleumático também é calculista, solitário e misterioso. Vamos ver se bate com o Natan? 2 Samuel capítulo 12, rapidinho, 2 Samuel capítulo 12, verso 1 diz assim: o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Era um rico e o outro pobre. Presta atenção. Ele contou uma historinha. Ele chegou para Davi, em vez dele, ele contou uma historinha. Vê que se o cara não é irônico e bem-humorado. Característica do fleumático, contou uma história. Não, peraí. Ô Davi, sabia que tinha 2 caras, uma história. Um rico, um pobre. Pois é, o rico foi lá, abusou do pobre. Tal, contou toda uma historinha, fez uma cena, meu irmão, de ironia. Foi bem-humorado ainda no final. Olha aí o verso 13 e 15. E Natan, no final da conversa, ele respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o seu filho, o menino, morrerá. Depois, Natan foi para casa. Ele someteu essa para Davi e foi para casa. Foi embora. Meu irmão, característica total de um fleumático: calculista. Sabia, não, só vou dar o recado, só vou vir para entregar o recado. Entregou o recado, tá bom, acabou, chega, foi embora. Você não vê ele aparecendo depois para coisas tão significantes, porque ele também era solitário. É uma característica do fleumático. E ele era misterioso. Contou uma historinha, disse o que ia acontecer, disse a consequência do que ia acontecer e foi embora. Ainda acharam mais Natan. Misterioso, fleumático. Deus me mostrou isso aqui, eu fiquei tão feliz, porque Deus me ensinou e eu fui muito ministrado por isso.
Davi conservava relacionamento com os 4. Isso faz sentido para você, queridos? Eu não sei se você entende o tamanho do poder de Davi. Davi, nessa hora, ele poderia matar Natã no estalar de dedos. Davi tinha tido várias oportunidades de matar Saul. As 2 pessoas que o confrontaram diretamente, além de Samuel também, que o ensinou, que foi o mentor. Mas as 2 pessoas, Saul tentou contra a vida de Davi várias vezes. E Davi teve a oportunidade de matá-lo. Davi foi confrontado como ninguém. Ninguém na face da terra foi tão audacioso quanto o profeta Natã. Davi não matou Natã. Davi não mandou prender. Davi sabia que aquele fleumático que chegou contando aquela história era um homem colocado por Deus para moldá-lo e para edificá-lo. O que eu aprendo com isso e a forma como eu fui ministrado é que os 4 grandes personagens que Deus colocou na vida de Davi foram para edificá-lo. E ele zelava por esses relacionamentos. Ele se moldava, mas ele não abandonava os relacionamentos. Abandonar relacionamento é fácil. Não vou mais falar com essa menina, vou bloquear do WhatsApp. Vou bloquear. Abandonar relacionamento é fácil, irmão. Fulano saiu do grupo GC. Tanará. Por quê? Porque foi confrontado pelo líder? Por quê? Porque foi chamado a um compromisso? Porque o líder abriu a Bíblia? Por quê? Porque o discipulador tocou na ferida, apontou o dedo de dedo, foi usado por Deus para confrontar o pecado? Por que eu vou sair do GC? Por que eu vou abandonar o meu discipulador? Por que eu não vou mais procurar meu ombro? Porque ele não fala aquilo que eu gostaria de ouvir, pastor Tiago. Ele não fala, não tem jeito. Sério? Você devia ter uma Bíblia só para você, né? Já pensou nisso? Seria legal, né? Uma Bíblia que só fala assim o que você quer ouvir, o que você gosta de ouvir. É exatamente isso que eu estou falando. Isso é ser plural. É você aprender a se relacionar com as pessoas com que Deus colocou na sua volta, respeitando suas diferenças, entendendo sua cultura e sua personalidade e se moldando, porque se Deus colocou essa pessoa no seu caminho, é porque tem um propósito. Você até hoje não estava entendendo, mas Deus te trouxe aqui essa noite para você entender, respeitar e valorizar quem Ele colocou no seu caminho. Entender, valorizar e respeitar. Abandonar relacionamento é fácil, irmão. Deixar de responder, dar um migué é fácil. Está cansado de ver isso? Por favor, seja original. As pessoas que se relacionam comigo me conhecem, sabem muito bem. Quer começar a andar comigo? Quem anda comigo sabe. Uma das primeiras coisas que eu falo, eu digo assim: olha, eu sou sincero. E se você tem algo contra mim, fala. Se você não gostou do que eu disse, fala. Se você não gostou de como eu agi, fala. Eu sou sincero. Porque se eu não gostar de algo em você, eu vou falar. Eu respeito a sua natureza, eu respeito o seu temperamento, eu respeito quem você é, eu te admiro, eu te valorizo. Mas se eu não gostar de algo, se eu sentir que eu fui desrespeitado em algum momento, se eu sentir que você invadiu os meus limites, se eu sentir alguma coisa errada, eu vou falar. Se eu sentir que você está vacilando na Bíblia, se eu sentir que você está fora do propósito, se eu sentir que você está em pecado, eu vou falar. Por que as pessoas têm dificuldade de entender o próximo e de falar? Eu vou mandar um recado. Eu vou parar de ligar para ela, de mandar mensagem, vou mandar um recado. Eu não vou mais curtir nenhuma foto dela. Pelo amor de Deus. Está na hora da gente crescer, porque Deus quer uma igreja madura. Ele vem buscar uma igreja madura, e a igreja do Senhor Jesus é madura. Está na hora da gente crescer, gente. Por favor. Respeite, entenda, valorize. Mas não seja omisso. Aprenda a se relacionar com cada indivíduo.
dentro da sua personalidade, eu te garanto, isso eu posso te afirmar, biblicamente, psicologicamente, o mente que você quiser, meu irmão, eu posso te afirmar, você vai ser muito mais feliz.